Às vezes você tem um pecado, você está segurando algo com as suas mãos, porque acha que é isso que vai te salvar, que vai te suprir, vai tapar o buraquinho que falta no seu coração. Pode ser algo muito pequeno, mas que está ocupando um espaço gigante no seu coração, porque você acha que isso supre. Você acha que é pequeno, mas na verdade está ocupando o lugar de Deus. E o Senhor quer que você abra mão disso, para que as outras coisas venham ser acrescentadas, para que Ele libere bênçãos sobre a sua vida, libere níveis, coloque você em outros níveis, libere promessas, sabe? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda. Bem-vindos ao 8º episódio, para a glória de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de curtir esse vídeo, de comentar o que você achou desse vídeo também e de se inscrever nesse canal, obviamente, para que a sua vida seja cheia de muitos testemunhos para a glória de Deus. Porque aqui o que não falta é testemunho, eu te garanto. E ouvinte do Spotify, muito obrigada por estar ouvindo. Salve esse episódio, compartilha com as pessoas que você ama. Me sigam nas redes sociais, está aqui na descrição e aparecendo na tela para você que está nos assistindo. Bom, gente, todas as quintas-feiras eu costumo vir aqui gravar episódio para vocês. Só que, igual na semana passada, na quarta-feira, né, na quinta-feira passada, eu não planejei estar. E eu também não planejei estar aqui hoje. Eu queria gravar amanhã. E o Espírito Santo ministrou mais uma vez, queimou no meu coração para estar aqui testemunhando para vocês o que eu vivi ontem com ele, mais uma vez, no culto de quarta-feira, sala de oração da minha igreja. Aproveitando para convidar vocês para estar conosco no O Farol. Estamos localizados na Rua Chile 720, em São Bernardo. Não sei de onde você é, mas fica o convite. Eles são bênção, gente. Vocês não têm noção do tanto de coisa que eu tenho vivido e de todas as coisas que as pessoas têm vivido quando chegam lá. É tremendo. Isso não é merchan, marketing, ninguém me pediu pra fazer isso, tá? Eu recebi algumas pessoas perguntando, de onde você é, onde você congrega, e eu preciso falar pra vocês de onde eu sou, porque é lá onde eu tenho vivido as coisas que Deus tem pra mim, e eu quero que vocês vivam disso também. Se vocês forem lá, vocês não vão se arrepender. Deus vai falar com vocês, vai ser um negócio assim poderoso. Fica aí o convite. E vamos para o episódio de hoje. Vou ler com vocês 1 Pedro 4, que foi o que o Senhor ministrou. Gente, muito louco, muito louco. A gente precisa muito ser guiado pelo Espírito Santo, porque eu começo o meu dia, geralmente, anotando o que eu tenho para fazer no dia. Então, eu pego a minha agenda, tomo meu cafezinho e escrevo o que eu vou fazer. E aí sim, vou ler a palavra, vou ler a Bíblia. Só que hoje foi diferente. O Espírito Santo ministrou para mim abrir a Bíblia, 1 João. Só que aí, eu falei, não vou ir pra trás. Aí eu fui indo pra trás e dei de cara com uma passagem lá de 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12, que nós vamos ler, diz assim: Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Vamos por partes, ok? Eu vou misturar a minha vida, o meu testemunho, com os versos que nós estamos lendo aqui, para vocês entenderem aonde eu quero chegar e como nós podemos ser edificados com essa palavra, como vocês podem ser edificados com o meu testemunho à luz da palavra de Deus. Deus quer que você perca tudo por Ele. Deus quer tudo de você. Ele não quer que você se desprenda de algumas coisinhas. Às vezes a gente quer colocar... Eu já falei tantos outros episódios aqui que às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha e deixar com que Ele pegue só algumas partes, alguns pedaços das nossas vidas e a gente vai vivendo as outras coisas, sabe? Tipo assim, não é buscar o reino de Deus e os demais coisas serão estadas. Não,
A gente quer buscar Deus só aos domingos e o resto a gente vai fazendo conforme a nossa vontade. Não é, a gente não tá negando a nossa carne, a gente tá colocando o evangelho na nossa vida. A gente não tá vivendo para Deus, é Deus que tá vivendo pra gente. É assim como nós estamos acostumados a viver a nossa vida todos os dias. Pelo menos era como a gente estava acostumado. Eu estava acostumado dessa forma. Aqui no versículo 3 fala assim: no passado vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer, na bebedeira, na orgia, na imoralidade. Então, essas coisas precisam ficar no passado. Em alguns cultos de domingo, de quarta-feira, o Senhor tem me pedido para me entregar coisas da minha vida que eu segurei por muito tempo. Pecados escondidos, pecados ocultos, coisas em que eu colocava, escondia debaixo do tapete. Só que eu achava que Deus não sabia, era só eu. Era só eu e o meu pecado. Eu estava vivendo a minha vida tantos anos de evangélica, de crente, tantos anos levando esse pecado comigo para onde eu fosse. Só que a vida com Deus não é assim. Quem coloca a mão no arado já não pode olhar para trás. Em um culto específico, o Senhor falou para mim: eu já fingi por muito tempo que não estava vendo o seu pecado. Chegou a hora de você colocar ele no altar. E como nós cristãos sabemos que não dá para servir a dois senhores, ele precisava que, se eu quisesse, se as minhas orações de realmente que seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha, fosse verdadeira, eu precisava entregar tudo no altar. E eu sabia o que estava debaixo do meu coração, debaixo dos panos, eu sabia o que estava em oculto, que eu não falava para ninguém, mas Deus sabia. Deus que estava fingindo não saber. E ele me pediu, ele não me obrigou. Eu falei: toma, Jesus, é seu. Eu decido entregar tudo no altar. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu não tinha nada sem Jesus. E aquele pecado do qual eu me agarrava tanto não me satisfazia mais do que a presença. Só me afundava mais. Era, na verdade, aquilo que estava me afundando e eu não estava percebendo. E Jesus só precisava que eu entregasse nas mãos dele para que eu pudesse avançar de nível e estar vivendo coisas que hoje eu estou vivendo só por conta da entrega que eu fiz. Como nesse versículo fala: no passado vocês faziam isso, no passado você podia esconder isso de mim, né? Como quem diz, no passado eu deixava isso oculto, mas agora não. Você não é mais assim. Não sei se vocês chegaram a ver os meus pequenos testemunhos que eu deixei no meu Instagram antes de começar o canal. Eu não cheguei a beber nem nada, mas eu dançava, enfim, a minha vida dentro de mim era um caos, emocionalmente. E me entreguei nesse abismo emocional e foi só ladeira abaixo. Depois de quase 5 anos sendo cristã nessa caminhada com Deus, eu consegui entregar isso nas mãos do Senhor para avançar para um próximo nível. E aí o Senhor falou para mim: no passado, quando você não tinha a maturidade que você tem hoje, eu deixava você esconder, mas agora não. E é o que o Senhor está dizendo para você hoje. No passado você até poderia esconder algumas coisas, você até poderia negar o meu nome para as pessoas, você até poderia se envergonhar do meu nome e dizer que está com vergonha de falar que é evangélico, que é cristão. Você até pode dizer que não tem vontade de fazer a vontade de Deus, mas não dá mais agora. Você não tem mais esse direito de negar aquilo que o Senhor já te pediu. E é como se o Senhor realmente estivesse dizendo: no passado eu permiti com que você se embriagasse, ficasse na orgia, ficasse nessa adoração aos outros ídolos, mas agora não mais. Porque agora não, você tem outra maturidade, eu te dei outras coisas, coloquei um podcast nas suas mãos, entende? Eu tô trazendo isso pra minha vida, para que vocês tragam isso pra vida de vocês. Compara a sua vida no passado pra agora. O que você fazia antes, que você não pode mais fazer agora, porque o Senhor quer que você suba de nível, faça coisas diferentes, faça coisas novas. Talvez o Senhor esteja pedindo para você entregar uma coisa na mão dele só para você acessar coisas novas, acessar um novo nível. No passado ele fingia não ver isso aí que estava em oculto na sua vida, mas agora não temos esse direito. Ele tem coisas novas para fazer na sua vida e ele tem pressa. O reino de Deus tem pressa. Eu só estou vivendo esse novo, essa novidade de vida
de culto em culto, de dia após dia. Porque não se trata só do culto. Porque culto a gente pode ir todo domingo e continuar a mesma pessoa, continuar a mesma coisa. Não se trata do culto. Se trata da nossa entrega constante ao Senhor. A partir dessas entregas que eu fiz ao Senhor, eu tenho vivido coisas novas. E isso é um convite para você. Você só acessa o novo se você entrega tudo de você, tudo do seu passado, tudo de quem você é e já foi também nas mãos dele. Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. De acordo com pesquisas, a ideia central é que não se pode colocar vinho novo, que representa o novo ensinamento de Jesus, em odres velhos, que representa as estruturas religiosas e práticas da época. Isso porque o odre velho já endurecido não teria a elasticidade necessária para suportar a fermentação do vinho novo, resultando em sua ruptura e perda do vinho. Eu não sei se você já teve alguma experiência com um tipo de pessoa que fica relembrando das coisas que fizeram com ela no passado. Nossa, eu tô mó triste. Não, por que não? Uma pessoa fez alguma coisa comigo lá em 1941. Não dá nem pra voltar atrás. A pessoa já deve ter até falecido. E você tá lembrando do que ela fez com você. E você ainda não seguiu em frente. Deus, ele sempre quer se manifestar, fazer coisas novas. Mas como que ele vai fazer isso se a gente fica com esse mesmo coração velho? Penso que esse odre velho é o nosso coração, é a nossa mente. A nossa mente sempre lembrando das coisas velhas. Nossa mente ansiosa, depressiva. Ai, meu Deus, nossa, e fulano que fez isso e aquilo comigo. Como é que o Senhor vai se manifestar, se fazer presente, fazer algo novo com uma pessoa que fica só se lamentando, se questionando das coisas que já passaram? De quarta em quarta-feira, eu tenho vivido essas coisas extraordinárias na minha vida porque eu tenho tomado essas decisões que estão me levando rumo ao que Deus quer para minha vida, sabe? E desde a quarta-feira que eu me decidi, eu falei, não, eu preciso entregar esse odre velho, eu preciso entregar esse pecado velho em oculto, que não tava, na verdade, não estava nada em oculto para Deus. Ele tem feito coisas assim extraordinárias na minha vida. Eu compartilhei com vocês no primeiro episódio que eu tinha recebido uma palavra de um pastor, que ele falou que eu ia para as nações. E como eu falei, a gente acredita, a gente recebe, mas a gente tá aqui esperando o cumprimento. E mais uma vez o Senhor falou comigo sobre essa promessa que estava há tanto tempo guardada no meu coração. E ele tem falado constantemente comigo sobre isso. Mas sabe por quê? Porque todos os dias eu tenho tomado essas decisões de me despir do velho, de aceitar essa nova vida que o Senhor tem para mim. Porque é uma decisão diária, não só de quarta, não só de domingo, mas de todos os dias das nossas vidas. Porque eu decidi entregar tudo no altar. Eu decidi entregar a minha vida inteira para Deus, porque eu entendi que eu não tenho nada. Se eu tiver que entregar os meus dias ao Senhor, eu estou entregando os meus dias ao Senhor. A minha agenda já não é minha. Eu estou aqui. São 8h13 da noite. Eu poderia estar de pijama num frio lascado que tá, mas a minha agenda é do Senhor. Se o Senhor me pedir para entregar a minha faculdade, eu vou entregar a minha faculdade. Eu saí do meu trabalho e quando eu fui entender sabe, me perguntar o porquê que eu saí do meu trabalho, sendo que eu, enfim, tinha alguma estabilidade ali, o Senhor falou pra mim que era porque Ele me queria fazendo isso aqui que eu tô fazendo pra vocês. E quer saber de uma coisa? Eu não tô ganhando dinheiro pra estar aqui. Eu não ganho nada. Mas eu sei que pelo fato de eu estar ganhando almas pro reino, isso já tem a minha recompensa, porque eu já entreguei tudo no altar. Eu já entreguei tudo nas mãos do Senhor. Não vai ser dinheiro, não vai ser as finanças que vão me prender, que vão me parar, que vão ser algum tipo de empecilho para mim conquistar almas para Jesus, viver as coisas que Ele tem para minha vida. Eu tô buscando emprego, eu não achei nada ainda,
porque eu creio que ele ainda tem alguma coisa para fazer nesse período que eu tô desempregada, sabe? A minha vida não depende de dinheiro, a minha vida depende de Jesus. E às vezes ele coloca a gente nessas provas, nessas coisas da nossa vida, para provar o que a gente tá falando. Se a gente, igual eu falei em algum dos episódios passados, se a gente fala, Jesus, que seja feita a sua vontade, ele vai colocar a gente em situações, em coisas das nossas vidas, para ver, vou fazer minha vontade. Vou ver se esse é realmente o coração dela. Se ele colocar você, se ele tirar você do seu trabalho, da sua faculdade, das coisas que você está acostumado a viver, será que ainda esse será o seu coração? O assunto nem é sobre esse, mas, enfim, Deus estava falando com alguém aqui, porque eu tive que entregar tudo para ele. Esse pecado que eu vivia, que eu escondia, achava que estava escondendo do Senhor, eu achava que me dava algum tipo de satisfação. Era uma carência que eu depositava isso nas outras pessoas. E era uma atitude que eu tomava. E quando eu coloquei isso no altar de Deus, eu entendi que realmente Deus é tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. Eu entendi que Deus é suficiente, que a minha vida é toda dele, que eu dependo totalmente dele e que nada vai me faltar. E aquilo que você acha que é desse tamanho, mas que na verdade ocupa o espaço de Deus, pode ser essa coisinha que tá fazendo você não avançar, não conseguir essa bênção, não conquistar essa bênção, essa coisa que você tanto ora. Entrega tudo nas mãos de Deus e ainda assim não vai te faltar nada. Pode ter certeza. Mesmo que te falte dinheiro, não vai te faltar provisão de Deus. Onde está a sua confiança? Onde está o seu coração? Se não nesse Deus, se não no Yahvé. Você que entregou o seu coração, você entregou a sua vida para Ele. Por que então as outras coisas não seriam colocadas na mão dele, então? Eu queria ler com vocês mais uma vez esse versículo 10 aqui. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. O versículo 11, em outra versão, diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos fazer é glorificar o Senhor. Quando eu não entendia, não tinha entendimento da dimensão do que era a palavra, de quem era Deus, eu não sabia quem Jesus Cristo era. Mas eu recebi uma palavra e vivi a minha vida normalmente. E agora que eu tive esse entendimento da palavra, das coisas que Deus tem feito e quer fazer em mim, através de mim, desse propósito eterno de Deus, eu tenho vivido, porque eu tenho entendimento. Se você tem o entendimento do propósito de Deus e de que Ele vai fazer através da sua vida, se você entregar tudo, cara, você vai voar. Porque eu tenho voado na presença, nas experiências com Deus. E quando foi ontem, na sala de oração, o Espírito Santo me tomou através da vida de um profeta. O profeta veio até mim e começou a orar muito pela minha vida. E quando ele colocou a mão na minha cabeça e na minha mão, eu comecei a orar em línguas como nunca. Deus tomou minha boca, tomou meu corpo, eu caí no chão. E o pastor falou, deixa ela no chão. Esse daí Deus tá alinhando o propósito. E o profeta falou, Deus vai levar você para as nações, mas antes eu vou preparar você. Vou fazer você passar por esse processo, preparando você para as nações e colocando um propósito na sua vida. Eu tenho vivido esses testemunhos, esses dias, essas experiências, essas coisas com o Senhor, porque eu tenho entregado tudo no altar, eu não tenho mais nada. É igual aqui no versículo que diz: por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio de suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Isso é muito forte. Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, que são os atos de serviço, entregar-se completamente aos cuidados do Criador,
que sempre cumpre as suas promessas. É o que nós estamos falando aqui. Se entregar completamente. Ele tem cumprido as promessas na minha e na sua vida. Se você se entregar completamente aos cuidados desse Criador. Você pode estar sofrendo, como diz esse versículo, mas se você estiver com o seu coração entregue completamente aos cuidados do Criador, ele vai cumprir, ele é fiel. Assim como ele é fiel e foi fiel e tem sido fiel na minha vida. Porque eu me entreguei completamente aos cuidados desse Criador. A gente pode sofrer, mas a gente vai ser cuidado por esse Criador. A gente tem sido cuidado por esse Criador. E depois que tudo isso aconteceu, dessa manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida, depois do culto, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu cuidei de você nesse processo inteiro. Desde o dia que eu liberei essa promessa na sua vida até hoje, que você tem, até esses dias que você tem dito sim, eu cuidei de você esse tempo todo para que você chegasse até aqui e dissesse os sims que você precisaria para estar aqui. Eu passei por muitos caminhos, muitas coisas, muitas tempestades, gente. O caminho tortuoso que eu passei. Mas Deus cuidou de tudo. A minha oração foi fiel com Ele e Ele é fiel também. Ele é quem é fiel. Se entrega completamente aos cuidados desse Criador. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê. Deus provê a força que precisamos para tudo. Até para servir. Até para fazer isso aqui. Deus está me preparando para as nações. E, obviamente, isso é por causa dele. Ele tem a mão nisso tudo. Eu não tenho nada a ver com isso. Tanto que eu fui questionar o Senhor. Eu falei, nossa, Jesus, eu não tenho nada, né? Tipo, o que eu fui fazer pra merecer isso? Nada. É de graça. É graça dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. E se eu e você vamos viver essas promessas é porque ele é bom e gracioso e misericordioso conosco. Vamos entregar tudo no altar pra gente viver essas promessas. Ele é o seu papai que cuida de você, ainda que você não tivesse papai. Talvez você não tenha um pai presente. Talvez você não teve um pai presente. Mas o seu papai sempre esteve no controle, sempre cuidou de tudo por você. Eu não sabia que Deus estava cuidando de tudo nesse tempo todo, porque eu já fiz muita cagada nesse processo de Deus. Achei que eu pudesse ter frustrado os planos dele, porque passou muito tempo. Desde o dia que ele me prometeu até hoje, passou muito tempo. Mas ele me lembrou. Tá aqui. Eu cuidei de tudo. O seu papai cuidou de tudo. E o seu papai está cuidando de tudo também. Jesus te ama incondicionalmente. O seu papai te ama e te cuida todos os dias. E é assim que se vive promessas. Quer viver promessas? Entrega tudo no altar. E você ainda não vai perder nada. Porque ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o criador de tudo. Você vai entregar o quê se ele é o criador de tudo? Comparado a quem ele é. A gente não tem nada comparado ao que ele tem para as nossas vidas. Finalizamos mais um episódio. Para a glória de Deus, eu tô muito feliz com esse episódio porque eu sei que não foi eu, foi Deus quem falou, Deus quem fez e ministrou tudo aqui para vocês. E é isso, minha gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Tá repreendido. E não esqueçam de gerar testemunhos à luz da palavra de Deus. Um grande beijo pra vocês, até o próximo episódio. E fiquem com Deus. Tchau!